Oi, mulheres, aqui quem fala é Osélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia, capítulo 5, parte 3. No último áudio eu estava rouca e eu continuo um pouco rouca, mas vamos lá. Lágrimas, choro e gemidos. Abaixo estão algumas passagens das Escrituras que irão ajudá-la a entender a sinceridade de coração necessária quando clamamos a Deus, especialmente pela salvação de nossos maridos ou por um casamento quebrado ou problemático. Enquanto você as lê, marque aquelas que mexem com o seu coração e memorize durante o seu período de oração, de joelhos diante de Deus. Nós fomos convocadas a orar, a clamar a Deus. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faça nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Salmo 6, versículo 6. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. Salmos 42, versículo 3. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Salmos 56, versículo 8. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmos 126, versículo 5. Suas lágrimas. Jesus elogiou Maria Madalena por causa de suas lágrimas. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus cabelos, e beijava-lhes os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Lucas 7, versículo 38 até o 44. Chamai as mulheres que lamentam. Mulheres foram chamadas em tempo de angústia, para que chorassem a Deus em favor de outros. Assim diz o Senhor dos Exércitos: chamai carpideiras, para que venham, mandai procurar mulheres hábeis, ensinai o pranto a vossas filhas. Jeremias 9, versículo 16, versículo 17 até o 20. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A quem choramos? Os homens parecem odiar nossas lágrimas. Às vezes, eles mantêm distância porque não sabem o que fazer quando uma mulher chora, ou porque a fêmea já usou lágrimas para manipulá-los. Mas o fato é que Deus é um Deus ciumento e aquelas lágrimas pertencem a Ele. Poderia ser esta a razão, às vezes, da indiferença do seu marido? Então clamarás o seu Senhor, te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Isaías 58, versículo 9. Não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós. 1 Samuel 7, versículo 8. Pode levar um longo tempo antes que você veja a vitória manifesta na carne, mas você deve continuar esperando em coisas que não se vê. Tenha fé em Deus, clame a Ele somente. Ele tem o poder para mudar qualquer coisa e todas as coisas. Fé. Para aumentar a sua fé, leia sobre diferentes situações difíceis na Bíblia e identifique a sua situação com elas. Para aprender do seu grande poder, leia como Jesus acalmou as ondas do mar. Para saber que Ele pode fazer tanto com muito pouco, leia como Ele alimentou as 5.000 pessoas com 5 pães e 2 pequenos peixes. Para que você nunca duvide da sua misericórdia por você e sua situação, leia como Jesus purificou os leprosos,
curou os doentes, abriu os olhos dos cegos e perdoou a mulher caída. Você encontrará todos esses fatos nos Evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Vejamos alguns homens fiéis para ver como o Senhor testou e aumentou a fé deles. Pedro, um exemplo de fé. Leia a história de Pedro em Mateus 14, começando pelo versículo 22. Jesus mandou que Pedro andasse sobre as águas. Se ele está te mandando andar sobre as águas, você sairá do barco? Veja, quando Pedro clama a Jesus, é sempre seguido pela palavra imediatamente. Imediatamente. Jesus falou a eles e disse que tivessem coragem. E então, depois, quando Pedro começou a afundar, ele clamou ao Senhor e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Mateus 14, versículo 31. Medo. Uma pergunta que devemos nos perguntar é: por que Pedro afundou? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Mateus 14, versículo 30. Se você olhar para a situação e a batalha que está sendo travada com você, você afundará. Pedro tirou seus olhos do Senhor e o seu resultado foi medo. Teve medo. Se você tirar os seus olhos do Senhor, você também terá medo. Seu testemunho. Como os outros no barco reagiram? Você se esqueceu que tinha outros que não caíram do barco? Está escrito: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Mateus 14, versículo 33. Você está disposto a permitir que Deus te use para mostrar a sua bondade, sua amorosa benignidade, sua proteção para atrair outros a Ele? Há uma grande recompensa. Isto é evangelismo. Outros virão a você quando estiverem com problemas, porque têm visto a sua paz e alegria, independente das suas circunstâncias. O vento parou. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus 14, versículo 32. Sua batalha não durará para sempre. Este texto foi necessário para fazer Pedro forte o bastante para ser a pedra da qual Jesus havia falado. O inimigo e outros trabalhando para ele te dirá que você ficará na provação, a não ser que você fuja, se entregue ou desista. Deus nunca teve a intenção de que nós permanecêssemos no vale da sombra da morte. No Salmos 23, versículo 4, diz que nós andamos pelo vale da sombra da morte. O inimigo quer que pensamos que Deus tem a intenção de que vivamos lá. Ele quer pintar um quadro de desespero, mas louve ao Senhor. Deus é a nossa esperança, e esperanças são nossas promessas em suas palavras, que foi semeada em nossos corações. Abraão. Um segundo exemplo é quando Abraão tinha cerca de 90 anos de idade e ainda estava sem o filho que Deus lhe havia prometido. Esperava contra a esperança. Romanos 4, versículo 18. Isso não é bom? Mesmo quando toda a esperança havia ido embora, ele continuou a acreditar em Deus e a tomá-lo por sua palavra. Nós temos que fazer o mesmo. Se você tem falta de fé, você deveria pedir a Deus por isso. Existe uma batalha até pela sua fé. Combate o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, versículo 12. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Sem a fé do povo, até Jesus tinha menos poder. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre.
se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6, versículos 5 e 6. Haja em qualquer fé que você tenha. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da sua fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será imposto. Mateus 17, versículo 20. Imitadores de fé. A melhor coisa que podemos fazer é imitar aqueles nas Escrituras que mostraram fé. Você encontrará a galeria da fé em Hebreus, capítulo 11. Nós precisamos agir nas promessas de Deus, sendo imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Hebreus 6, versículo 12. Há muitas mulheres que seguiam os princípios encontrados neste livro, que tiveram a paz e alegria em meio a um casamento que estava se despedaçando ou até quebrado. Como diz a canção: o que ele fez por outros, ele fará por você. Ânimo dobre ou duvidando. Você não deve ter ânimo dobre. Sua mente não deve vacilar ou duvidar de Deus, ou de sua habilidade ou desejo de te abençoar. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículos 6 e 8. Aborreço a duplicidade, porém amo a sua lei. Salmo 119, versículo 113. Se você tem problemas com o ânimo dobre, você precisa ler imediatamente a palavra de Deus, a verdade e as suas promessas a você. Também, se você quer encontrar paz, você deve se separar daqueles que te falam algo contrário à sua crença e fale positivamente sempre. Fé sem obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago 2, versículo 18. Mostre aos outros que você tem fé por suas obras. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Tiago 2, versículo 20. Se você crê que aquilo pelo que você tem orado vai acontecer, comece tratando aquela pessoa como se ela tivesse sido mudada. Se você crê que o seu marido vai se tornar um cristão, haja como se já fosse. Fatos que não se veem. Muitos podem te perguntar se você vê qualquer mudança na pessoa ou situação pela qual você está orando. Compartilhe essas escrituras com eles. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Fique firme na sua fé. Lembre-se daqueles que superaram e receberam a vida abundante que Deus prometeu. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, versículo 9. O mundo. Como podemos ganhar fé ou aumentar a nossa fé? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Leia a palavra dele e os testemunhos de outros. Cerque-se com mulheres fiéis que também são crentes fortes e fiéis. Mulheres que enfrentaram situações difíceis,
Fielmente são as mesmas mulheres que te ensinarão e te segurarão em meio à sua provação. A melhor coisa a se fazer quando você sente que está quase sem fé é dar o pouco que tem sobrando. Ligue para alguém que você sente que precisa de encorajamento e dê-lhes o restante da sua fé. Você desligará o telefone, alegrando-se porque Deus te encherá de fé. Obediência. Não se esqueça que obediência para Deus é superior a toda vitória. Não se esqueça do que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 21 e 23. Dentro da vontade de Deus. Se o seu coração te condena, que você não está dentro da vontade de Deus, que você não guarda os seus mandamentos e que você não pede pelas coisas de acordo com a vontade dele, então é claro, você não terá confiança, não terá fé para receber seu pedido do Senhor. Peça a Deus para direcionar os seus caminhos e para mudar sua vontade para a vontade dele. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, versículo 36. Oração e jejum. Jesus disse aos seus apóstolos: mas estas castas não se espelhem senão por meio de oração e jejum. Mateus 17, versículo 21. Se você já tem orado fervorosamente e tem purificado os seus caminhos, então Deus pode estar te chamando a um jejum. Aqui estão algumas durações de jejum e os seus propósitos. Jejum de 3 dias. Esther jejuou 3 dias, por favor de seu marido, o rei. Esther disse: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Esther 4, versículo 16. Um jejum de 3 dias ou jejum de 7 dias tem outro benefício. Aqueles que contendam ou que nunca conseguem parar de falar ficarão fracos demais para falar. Entretanto, você aprenderá a não desistir e você ganhará um espírito quieto. Jejum de 1 dia. O jejum de 1 dia começa na noite, depois da sua refeição da noite. Você bebe somente água até que o período de 24 horas é completo. Depois você come a refeição da noite do dia seguinte. Você jejua e ora durante este tempo, toda vez que você sentir fome. Este jejum pode facilmente ser feito 1 ou 2 vezes na semana quando Deus está te chamando para se tornar mais disciplinada em sua vida. Jejum de 7 dias. Existe um jejum que dura 7 dias. 7 dias parecem representar completação. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1, versículo 4. Normalmente, será durante grande tristeza que você será chamada para jejuar por 7 dias. Quando você estiver faminta ou fraca, use esse tempo para oração e leitura de sua palavra. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Salmo 109, versículo 24. Um rosto triste. Mantenha-se o mais quieta o possível sobre o seu jejum. Durante o jejum, você deve ficar silenciosa, nunca reclamando ou chamando atenção para si. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfilam com o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não pareceres aos homens que jejuas. Assim ao teu pai em secreto,
e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 16 até o 18. O Senhor lutará esta batalha. Fique parada e veja. Uma vez que você sabe que orou segundo o que estiver lendo ao longo das Escrituras, então faça como elas dizem. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parada e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Segundo Crônicas 20, versículo 17. Ninguém se glorie. Deus diz que somos um povo de dura cerviz. Finalmente, quando nossa batalha é vencida ou quando a guerra termina, que nos gloriemos nele, que permaneçamos humildes, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do seu coração, que entrarás a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, pois tu és povo de dura cerviz. Rebeldes, fostes contra o Senhor. Deuteronômio 9, versículo 4 e 7. Nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, lembremos-nos que quando a batalha é vencida, nossa justiça ainda não é nada mais do que trapos de imundícia. Intensidade nas suas provações é um sinal de que você está próxima da vitória. Suas tribulações podem intensificar quando você está próxima de receber a vitória. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Comecemos nosso compromisso orando sua palavra. Querido Pai Celestial, eu entro no meu lugar de oração. E agora que eu fechei a porta, eu oro a Ti, meu Pai, em segredo. Como me vês aqui em segredo, me recompensarás publicamente. Está escrito que tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, versículo 22. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, minha alma anseia por Ti, numa terra seca e árida, onde não há água. Senhor, não há ninguém além de Ti para ajudar na minha batalha entre os poderosos e aqueles que não têm forças. Então, ajude-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós confiamos em Ti, e em Teu nome viemos contra estas multidões. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, que o homem não prevaleça contra Ti. Teus olhos, Senhor, passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles corações que são completamente Teus. Sonda o meu coração. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derribando imaginações e toda a alta coisa que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tu tens prontidão para vingar toda desobediência, quando a tua obediência é cumprida. Ó, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Eu não me atemorizarei de más notícias. O meu coração é firme, confiante no Senhor. O meu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos meus adversários o meu desejo. Que seja bendito o manancial de meu marido, e que ele alegre-se
com a mulher de sua mocidade. Que eu, querido Senhor, seja como a coça de amores e a gazela graciosa, que eu tenha a escondida e incorruptível qualidade em meu coração de um espírito manso e tranquilo, que é preciso diante de ti. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu te peço, Pai Celestial, que repreendas e amarres Satanás no nome e pelo sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Cerque o seu caminho com espinhos e levante um muro contra ele para que não ache suas veredas. Então dirás a mim, querido Senhor, vai outra vez, ama um homem amado de sua esposa. Por isso eu falarei benignamente a ele. O homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Abraão esperou contra a esperança, creu em esperança e não se enfraqueceu na fé. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois alguém que vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas, como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Comprometimento pessoal. Orar ao nosso Pai ao invés de rapidamente falar com os nossos maridos. Baseado no que eu aprendi da palavra de Deus, eu me comprometo a permitir que Deus use o meu amado através do seu Espírito Santo. Eu, ao invés, banharei todos os meus desejos e preocupações em oração, buscando sua face. Eu reconheço que a única maneira de ganhar um marido para a justiça é sem palavra alguma e com um espírito cheio de temor e humildade.